ele que já tinha sido afastado, ele vai renunciar ao cargo e o Itamar Franco vai começar a ser presidente. Ele começa no finalzinho, no apagar das luzes do ano de 92, mas efetivamente ele vai ter o mandato dele de 93 e 94, ano de 93 e 94, como presidente da República, e com um problema. O problema continuava, a crise econômica e hiperinflação. O problema continuava. Como que vai resolver isso? O Itamar ele começa meio que titubeante, não sabia com quem ele poderia contar e tudo mais, até que, de fato, ele vai chamar a grande figura aí que surge no cenário político, que é o Fernando Henrique Cardoso, FHC. Ele dá meio que, o Itamar Franco dá meio que carta branca ao FHC para promover as medidas que ele achava necessárias. Já havia, como o Anderson citou, um processo, se a gente pensar no âmbito um pouquinho mais amplo da coisa, já em 1989 você tem lá em Washington uma série de deliberações que indicava a necessidade de você enxugar o Estado, promover as ações que hoje a gente coloca como Estado neoliberal, diminuir cada vez mais as empresas estatais, fazer as privatizações, e o próprio Collor começa um pouco a projetar isso, mas de fato vai ocorrer, o início das privatizações começa no governo do Itamar Franco. A grande máxima de privatização do Itamar Franco é a Companhia Siderúrgica Nacional, né, que fica lá em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, privatiza ela, e o objetivo era criar mais uma nova moeda. O brasileiro já estava calejado com tantas novas moedas, e o Fernando Henrique cria o Plano Real, o projeto do Plano Real. Diferente dos outros modelos, o Plano Real ele tinha uma estrutura, e é inegável isso, gostando ou não do Fernando Henrique, o objetivo nosso aqui não é fazer julgamento histórico de quem está certo ou quem está errado, é apresentar os fatos, mas o Fernando Henrique ele vai montar junto, não só o Fernando Henrique, porque o Plano Real, hoje em dia, Anderson, você sabe disso, o Plano Real tem vários pais, né? O próprio Itamar Franco morreu dizendo que ele era o pai do Plano Real. O Fernando Henrique diz que é o pai do Plano Real, e o Ciro Gomes fala que, na verdade, o Plano Real é dele. O filho bonito tem vários pais. O que vai acontecer? A equipe econômica toda do governo Itamar Franco e capitaneada aí pelo Fernando Henrique, eles vão criar uma estratégia. Primeiro, eles vão informar tudo para a população. Não vai ser essa coisa obscura que foi o plano Collor com a Zélia. Eles vão informar as coisas. Olha, vai ter um período de transição onde a moeda, o cruzeiro real, vai passar a ser indexada para uma moeda virtual chamada unidade real de valor. Essa unidade real de valor vai passar a ser indexada pelo dólar, ou seja, não vai ser mais a inflação que vai indexar a moeda, e sim uma outra moeda estável, que é o dólar. Por isso, quando se fala em URV, você fala da desindexação da economia, palavra esquisita, né? Coisa mais de economista do que propriamente de historiador. E ele vai lançar no 1º de julho de 1994 o Plano Real, né? A moeda, né? De fato, o real. Ele vai ter todo esse período de transição do cruzeiro para a unidade real de valor e da unidade real de valor para o Plano Real, a moeda real, de fato. Para a gente ter uma noção, eu trouxe aqui como informação, olha, R$1 equivaleria a 2.750 cruzeiros reais da época. E nessa época o real, a moeda vai ser muito valorizada. Se eu não me engano, ela chegou, pelo que eu lembro, aqui eu vou falar meio que de lembrança, não é dado que eu coletei aqui não, mas ela chegou a valer 85 centavos de dólar, ou seja, o real ele tinha um valor maior do que o dólar americano. E Lohan Veloso, e aqui ele fala um pouquinho, né, do legado, né, da galera aí, enfim, Collor, essa galera aí meio complicada. Entregar a Vale a preço de banana com moeda podre e financiada pelo BNDES. Outro comentário, a Hendrika. Interessantíssima aula. E aí o que acontece? A gente, uma coisa que tem que ficar bem clara aqui para o pessoal, é uma confusão que todos os alunos têm. Eu não sei se os seus alunos têm. Muita gente pensa que o Plano Real foi no governo Fernando Henrique.
Na verdade, o Plano Real ele foi no governo Itamar Franco. O FHC, Fernando Henrique, ele era o ministro da Fazenda, e é aquele negócio que o Heron falou, tem toda a razão, filho bonito tem um monte de pai. Ele se tornou o pai do Plano Real. O PSDB até hoje fala que o legado de até hoje termos uma moeda estável é deles, né? Pelo fato deles terem ajudado a implantar o Plano Real. E ele, na verdade, capitalizou isso aí positivamente para a própria imagem dele. Tanto é que o sucessor do Itamar Franco é o próprio Fernando Henrique. É a demonstração que muitas vezes na história do Brasil, quando a situação econômica está boa, você elege um presidente. Quando a situação está ruim, ou o pessoal faz o impeachment dele, no caso do Collor não foi impeachment, ele renunciou antes do impeachment, que é uma outra confusão que nossos alunos sempre têm. O Collor ele não sofreu o processo de impeachment. Quando ele percebeu que o processo de impeachment estava em andamento, ele saiu, pediu renúncia, foi embora, e o Itamar assumiu como vice-presidente. E as privatizações que começaram no governo Collor tiveram continuidade no governo Itamar, que é outra confusão que os alunos têm. Porque o Itamar tem aquela coisa meio nacionalista, mineiro, ele não permitiu que Furnas Centrais Elétricas fosse privatizada, mas ele não permitiu por um lado, mas por outro lado, outras empresas continuaram com o processo de privatização. Isso aí é bom os alunos ficarem bem situados. E eu faço questão de botar foto dos presidentes exatamente para o pessoal se ligar. O que aquele presidente fez de importante? Porque é o tipo de conteúdo que cai muito no Enem. E uma outra coisa que é muito preocupante quando se fala de Enem é a ditadura militar empresarial brasileira de 1964. Pela primeira vez em muito tempo, o Enem não teve nenhuma questão falando sobre ditadura militar. Por isso que no início da live eu falei bem rapidamente sobre ditadura, que é só para o aluno poder saber se situar historicamente. Porque, efetivamente, se ele seguir o que aconteceu no último Enem, não teremos questão de ditadura militar brasileira. Então, essas questões que o professor Heron está levantando são extremamente importantes para aquela galera que está estudando. E aí nós vamos dar continuidade à aula aí, que o Heron vai falar de mais coisas aí, finalzinho do governo Itamar e tal, e a entrada no poder aí do ídolo de boa parte dos internautas aí, Fernando Henrique. Wilson, o que vai acontecer, né? Não tem milagre só na época da ditadura militar, do milagre econômico, que a gente viu que não foi absolutamente nada disso. O que vai acontecer? Vai voltar, a gente volta a precisar do lastro na moeda. A moeda precisa ter o lastro dela. Ora, é inviável retirar a caderneta de poupança novamente, que foi um desastre total, deu tudo errado. E qual a forma de você dar lastro para a moeda? Senão ela vai voltar a desvalorizar igual sempre voltou. A forma é privatização, né? O internauta aí falou a respeito da Companhia Vale do Rio Doce, que ela vai ser privatizada já no governo Fernando Henrique. Não vai ser ainda a Vale é em 1997 que ela é privatizada, já no governo Fernando Henrique, não é do Itamar não. Mas a gente vai chegar lá rapidinho. O que vai acontecer? Você vai precisar dar lastro. E como se dá lastro? Fazendo a privatização. Nesse caso, ainda em 93 vai ser privatizado a CSN, né, e logo depois você tem o plano que vai dar certo. O plano é lançado em 94, as eleições são em 94, as eleições para presidente, e ficou nítido que a imagem do Fernando Henrique era uma imagem muito forte. O plano dava certo, acabava com a economia. A estratégia contrário ao Plano Real, as estratégias dos outros políticos, se mostrou uma estratégia extremamente desastrosa, principalmente por parte do Lula, que na época, em 94, falou que o plano não ia dar certo, que aquilo ali era momentâneo, era só para eleger mesmo o Fernando Henrique. Depois, claro, o Lula voltou atrás com isso, e ele deu sequência ao Plano Real também, no governo Lula, mas isso aí é outro momento.